Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Bom, hoje eu vim nesse vídeo aqui falar com vocês sobre esse novo ETF aí, né, que a XP lançou, que é o China 11, que é um ETF que você vai acompanhar o mercado chinês. Então as pessoas têm me perguntado, pô Leandro, vale a pena investir no China 11 e tal? Então qual que é o meu objetivo nesse vídeo aqui? Eu quero que você entenda como é esse ETF, qual é o índice que ele segue, quais são as empresas que estão por trás desse ETF, quais são os setores que estão por trás desse ETF, quais são as alternativas de investimentos que você tem, que a gente compara com esse ETF aí, e no final eu vou dar a minha opinião se eu vou investir ou não. Então é disso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes eu já peço para você, deixa o seu like aqui e coloca nos comentários, você vai investir no ETF China 11 ou não? Se você não tem essa opinião formada, não se preocupa, porque no final desse vídeo você vai ter. Bom, a primeira coisa então, para a gente começar aqui, é você entender o seguinte, o ETF China 11, ele segue o índice MSCI, que é como se fosse o nosso índice Bovespa lá na China. Então nesse índice tem lá as 600 maiores empresas negociadas na China, então você investir nesse índice, você está com essas empresas aí por trás. Porém, uma coisa que é importante você saber, apesar de ser 600 empresas aí, a gente tem 3 empresas que são as maiores aí na composição do índice. E aí já começa a ficar mais fácil para você decidir, porque olha só, eu tenho aqui, ó, eu até listei aqui para não me perder, a gente tem a Alibaba com 16% da composição do índice, então já começa, você precisa entender que você vai ter 16% em Alibaba. E aí você precisa estudar essa empresa Alibaba para ver se faz sentido você ter em carteira. A Alibaba, ela é como se fosse a Amazon lá da China. Aí depois a gente tem a Tencent, que é 14% do índice, que é mídia social, inclusive não sei se você já ouviu falar no WeChat, que são esses chats que tem nos sites, assim, quando você entra ali para você conseguir suporte. Então essa empresa, a Tencent, tem 14%. Depois nós temos a Meituan com 4%, que é venda de serviços online, tá? Então, qualquer tipo de serviço, restaurante, ingresso, essas coisas, eles fazem venda online. E aí a gente já tem, ó, 16, 14, 4, a gente já tá falando aí de 25% do índice formado por essas empresas. E aí tem mais quase outras 600 empresas. Então você pode começar estudando essas 3 empresas aí para ver se faz sentido para você. Beleza, agora vamos fazer uma comparação importante aqui, ó. O China 11, ele é um índice que na verdade ele replica um outro ETF que é negociado na Bolsa de Valores americana, inclusive, que é o MCHI. Inclusive eu vou deixar o link do site da XP que fala isso, que eles replicam outro ETF, tá? Então não vai ser um ETF raiz, onde a empresa tem que ir lá, comprar todas as ações e ficar gerenciando aquela carteira. Não, simplesmente existe a empresa que está por trás do ETF MCHI, a XP, pelo que eu entendi, tá? Se você entendeu de forma diferente, coloca aí, mas pelo que eu entendi, ela vai simplesmente investir nesse ETF e ela vai cobrar uma taxa de 0,3% para fazer isso. Aí tem uma desvantagem já. Você vai pagar 0,3% para a XP e ainda vai ter que pagar para a empresa do ETF, que é o raiz lá, que é o MCHI, que eles cobram 0,59%. Então você vai pagar 2 taxas de administração para investir nesse ETF. Eu acho favorável, assim, muito positivo a iniciativa da XP em estar abrindo o mercado, trazendo essas opções para cá. Só que hoje em dia a gente já tem opções mais fáceis, eu diria assim, né? Então você pode investir diretamente. Eu, por exemplo, como eu invisto através da Avenue, na Avenue eu tenho o MCHI, que é o mesmo China 11, só que eu não pago uma taxa de 0,3%, beleza? Agora, tem uma outra questão em jogo aí. O China 11 não vai pagar dividendos, porque no Brasil os ETFs não distribuem dividendos, mas lá nos Estados Unidos os ETFs distribuem dividendos, tá? Então, se você investir no MCHI, você vai investir nas mesmas empresas, no mesmo índice, porém você vai receber dividendos. E, inclusive, o dividend yield do MCHI está 1,07%. Então eu estou colocando aqui pontos para você analisar, tá? Se você já tem uma conta numa corretora americana ou se você está pretendendo abrir conta em uma corretora americana, beleza, você investe direto pela corretora americana. Não faz sentido você investir pela XP, pagar 0,3% de taxa de administração para eles, sendo que você pode investir diretamente lá. Eu uso a Avenue, se você quiser usar a Avenue, inclusive eu recomendo ela aqui no canal, tem um link de desconto, né, nas 10 corretagens lá no plano Premium, então eu vou até deixar o link aqui
na descrição. E a outra coisa que você tem que analisar se faz sentido para você ou não é a questão dos dividendos, né? Porque investindo diretamente lá fora no MCHI, você vai receber dividendos. E investindo no ETF brasileiro aqui, você não vai receber dividendos, tá? Então, basicamente são essas as diferenças. Eu pergunto para você, coloca aqui nos comentários, o que é melhor para você? Investir diretamente lá fora, pagar uma taxa de administração só, receber dividendos, ou investir no China 11 aqui, que basicamente o que a XP vai fazer? A XP vai pegar o seu dinheiro e ela vai lá fora comprar o ETF para você, sendo que você mesmo poderia comprar. E os dividendos que a XP vai receber? Ela vai receber? Claro que vai receber, ela está investindo direto lá fora. Esses dividendos ela vai reinvestir no próprio ETF para ter valorização, porque no Brasil não se distribui dividendo de ETF. Então, acho que ficou clara a diferença aí e tá com você. Aí, respondendo a pergunta que eu falei que responderia no início, né? Eu vou investir no China 11 ou não? Eu já tenho estudado o mercado chinês, né? Eu tô decidindo ainda se eu vou investir lá. Agora, se eu decidir investir, vai ser no MCHI e não no China 11, porque como eu já invisto no exterior, eu prefiro investir direto e eu economizo com taxa de administração e ainda vou receber dividendos. Agora, para você entender, apesar de ser o mercado chinês, 83% dessas empresas do índice, elas estão em Hong Kong, tá? Hong Kong é uma coisa meio complicada aquilo ali, né? Porque é uma província da China, Hong Kong tem que prestar contas para a China, porém é um governo individual, né? Então, inclusive, o governo chinês é comunista e o governo de Hong Kong é capitalista. Então, uma boa parte da economia da China e 83% desse índice vem de Hong Kong, tá? Para você entender. Outros 13, 14% ali vem da China e 1% desse índice vem do resto do mundo, inclusive tem Reino Unido, Estados Unidos que compõem, tá? Eu ainda estou estudando, muito provavelmente eu vou investir, eu não tenho nenhum ETF em carteira até hoje, tá? Não é muito a minha praia investir em ETF, eu prefiro investir em valor, investir na própria empresa, porém é um mercado que eu estou de olho já faz tempo, o mercado chinês, e talvez eu invista, mas se eu investir não vai ser no China 11, vai ser direto no ETF, não vejo muito por que colocar um atravessador aí no meio do caminho. Mas enfim, o meu objetivo aqui não é te dar opinião, recomendar não, investe nesse ou naquele, é sim trazer as informações para que com essas informações você consiga decidir o que é melhor para você. Então deixa aqui nos comentários depois desse vídeo aonde você vai investir, vai ou não vai investir, e se investir, vai investir no China 11 ou vai investir direto lá no MCHI? Deixa aqui nos comentários. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!